Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos prosseguir para conhecer as verdades bíblicas do livro do Apocalipse. Vamos orar para que Deus ele nos ensine a Tua Palavra. Feche os olhos, assim como você está, eleve seu coração a Deus. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de todo o universo. O Senhor sustenta com tuas mãos poderosas nossas vidas, e o Senhor revelou aos teus profetas o que aconteceria no tempo do fim, e deixou as verdades no teu livro para que nós pudéssemos entender e seguir ao Senhor. Então, meu Pai, nesse momento nós te pedimos, em nome de Jesus, nos ensina a tua verdade, nos ensina as tuas profecias, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos guie em toda a verdade. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Continuando o estudo anterior, nós vimos que a primeira visão de João foi Jesus glorificado no santuário, no lugar santo, entre os candeeiros. Ali ele ministrava em favor da sua igreja, ou seja, os candeeiros representavam as 7 igrejas, e ali ele mantendo as lâmpadas do candeeiro acesas é um significado de que ele cuida da sua igreja. Ele derrama o Espírito Santo, o Espírito Consolador para a sua igreja. E quando nós dizemos igreja, nós queremos dizer povo de Deus. Ali nós vemos que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é maravilhoso. Esse mesmo Jesus mandou escrever cartas às 7 igrejas na Ásia. E nós percebemos, pelo contexto, quando analisamos em conjunto as 7 cartas, os 7 selos e as 7 trombetas, que as 7 igrejas representam o povo de Deus ao longo da história. Sabemos que a primeira parte do livro do Apocalipse é uma parte histórica. Assim como Daniel é dividido em uma parte histórica e uma parte profética, o livro de Apocalipse até o seu capítulo 11 é uma parte histórica e a partir do capítulo 12 é uma parte profética. A parte histórica do livro de Apocalipse, Jesus nos mostra o que acontecerá desde o ano 31, o ano da sua ascensão, até a data do seu retorno, a qual nós não sabemos. Certo? Então, as 7 igrejas significam o povo de Deus ao longo da história, nesse período, até a consumação dos séculos, e Jesus conosco. A igreja de Éfeso representa o povo de Deus do período 31 até o ano 100, e representa o evangelho verdadeiro, a igreja dos apóstolos. O conselho a reprovação era que esse povo havia abandonado o primeiro amor, ou seja, as doutrinas santas de Deus. E aí, as doutrinas dos nicolaítas, o secularismo e outras crenças populares começaram a entrar na igreja e contaminar a doutrina de Deus. O conselho era de que ele se arrependesse e voltasse às primeiras obras, aos primeiros ensinamentos de Cristo. E a promessa de que os que assim permanecessem, eles se alimentariam da árvore da vida. Nós iremos analisar esse símbolo da árvore da vida no capítulo 21 e 22. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, cumprindo o que o Senhor Jesus disse que ele traria a espada. A igreja de Esmirna, ela representa a igreja perseguida. Ela sofreria perseguição durante 10 anos, e esses 10 anos são indicados pelo decreto do imperador romano Diocleciano, na qual diversos cristãos eram queimados vivos, lançados para serem comidos por feras no Coliseu, e foram expulsos de Roma, impedidos de morar em Roma, tiveram seus bens confiscados. A promessa de que esse povo não passaria outra provação, é que não deveria temer essa provação, porque eles seriam salvos. Os que permanecessem fiéis
seriam salvos, não passariam pela segunda morte, a morte eterna. Hoje nós iremos analisar a igreja de Pérgamo. Vamos ao texto. Apocalipse 2, versículo 12 a 15. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim também tu tens da mesma forma os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei, com a minha espada da minha boca. Os que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-lhe-ei de comer o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então é uma carta cheia de simbolismos, cheia uma mensagem profunda. E a carta de Pérgamo, ela se refere ao ano 313, que foi o ano da conversão de Constantino I ao cristianismo, uma falsa conversão, até o ano 538. Então a igreja representa o período desde a assinatura do Edito de Tolerância de Milão até o início da supremacia papal. Para compreender esse tema é necessário que você também relembre o que nós vimos nas profecias de Daniel, capítulo 8 e 9. Ali nós identificamos que a atuação do chifre pequeno seria por 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E é esse período que da igreja de Pérgamo antecede a atuação do chifre pequeno. Então, Pérgamo se destacou em 29 a.C. por ser um local do primeiro culto ao imperador vivo, templo construído para Deus a Roma e o imperador Augusto. Pérgamo era o centro de adoração ao imperador, por isso tinha muitos templos pagãos. A adoração a uma pessoa, ao imperador, se tornou lei nesse período. E muitos cristãos, todos eram perseguidos por não adorarem ao imperador, pois isso representa uma quebra do primeiro mandamento. A legalização do cristianismo que ocorreu no ano 313 e em 380 Teodósio I promulgou um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Esses assuntos nós já vimos no assunto anterior, veja a aula 9. Ali nós fazemos todo um panorama identificando o chifre pequeno, aspectos históricos, aspectos proféticos e aspectos bíblicos que identificam o surgimento e a atuação do chifre pequeno. Então, o cristianismo de uma religião perseguida, ela passou a ser uma religião tolerada com a conversão do imperador Constantino, e a partir do ano 380 ela se tornou a religião oficial do Império Romano. E ali surge a Igreja Estatal Romana. Em 533, com o decreto de Justiniano, o qual como cabeça de todas as igrejas, e em 538 a expulsão da tribo bárbara do território de Roma, ou seja, cumprimento da profecia de Deus, no qual o chifre pequeno
O chifre pequeno, ele iria surgir entre os 10 chifres, ou seja, surgiria depois do Império Romano, e ele abateria 3 reis. Esses 10 chifres, eles representam as 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano, sendo que 3 desses chifres são as tribos arianas. Elas representavam oposição à igreja estatal romana, porque elas constituíram os seus próprios bispos. Ao fim, quando o Império Romano ruiu, a igreja estatal romana permaneceu como uma entidade viva. Só que havia oposição dessas três tribos arianas. Então, antes do surgimento da supremacia do bispo de Roma, era necessário que essas 3 tribos arianas fossem extintas. E isso aconteceu no ano 538. Então, a partir do ano 538, você tem o período chamado de supremacia papal. E a partir de 538, você dá o início ao período de 1260 anos, que é o período de atuação do chifre pequeno. O texto menciona Antipas. Antipas pode ter sido um cristão martirizado em Pérgamo por sua fé contrária à adoração, ou, como dizia o estudioso Guilherme Miller, um grupo de homens que se opunham aos bispos e aos papas. A analogia feita com Balaão você pode perceber em Números 22 e 31. Era o problema de ceder ao paganismo, ou seja, de fracassar na fé cristã. Só relembrando o contexto, o povo de Israel naquela época peregrinava pelo deserto e eles tinham vencido diversos inimigos, mas os moabitas continuavam perto de Jericó. Então os moabitas, eles temiam também ser expulsos e eles tentaram então fazer um acordo com Israel a partir do sacerdote Balaão. Balaque, que era o rei dos moabitas, se uniram aos midianitas para combater Israel. E assim eles tentaram subornar Balaão para que ele profetizasse contra o povo de Israel. Balaão tentou amaldiçoar e finalmente recebeu dinheiro por isso, mas ele foi impedido por Deus. Nesse tempo, nesse tempo do profeta Balaão, foram instituídas práticas proibidas como prostituição com as filhas dos moabitas e ingestão de carnes sacrificadas. Então, quando o texto em Apocalipse 2 faz referência aos que sustentam as doutrinas de Balaão e praticam a prostituição, ele está fazendo uma referência direta a esse contexto de Números 25 e 31. Agora, perceba que a prostituição, como nós já vimos, ela é significado de abandono espiritual a Deus. Como você pode perceber no livro de Oséias, em especial no capítulo 2. A prostituição significa quebra dos mandamentos, adoração a outros deuses, profanação do santuário, profanação do sábado, adoração, fazer idolatrias, ou seja, toda a quebra dos 4 primeiros mandamentos. Carnes sacrificadas, ingestão de carnes sacrificadas também significa compromisso com outros deuses. Então temos, portanto, o paganismo, favorecimento ao adultério e à idolatria. Nesse período da igreja de Pérgamo, o cristianismo começa a se diluir do ponto de vista institucional e espiritual. Por quê? À medida que o cristianismo se tornou a religião oficial em Roma, ela foi aceitando, foram introduzidos no culto cristão diversas doutrinas
pagãs, de origem pagãs, porque nessa época o líder da igreja estatal romana era o imperador romano. O conselho para a igreja de Pérgamo era arrepender-se para não ser julgado por Cristo com a espada da sua boca. Ou seja, arrependa-se e volte ao Senhor. Veja que o julgamento é feito pela espada que sai da boca de Deus. Essa espada, ela significa palavra de Deus. Isso em total concordância com tudo que nós já dissemos, que o trono de Deus tem por bases os mandamentos, a justiça, e o juízo de Deus tem por base os mandamentos de Deus. Então, o que vai condenar o povo que pratica a idolatria é a própria palavra de Deus. O juízo vem por base dos mandamentos de Deus. A base, o fundamento do juízo são os mandamentos de Deus. Ao vencedor comerá o maná escondido, referência a Jesus. Então, perceba, meus irmãos, que embora a profecia ela se refira a um período de tempo no qual o cristianismo esteve contaminado pelo paganismo, por práticas erradas, condenáveis por Deus, sempre há um remanescente. Em todas as cartas, nós vemos que Deus promete ao vencedor, ao remanescente. Então, embora muitos se corrompam, em todas as épocas Deus possui um povo que se manteve fiel à sua palavra. E é esse que recebe a promessa. Veja que também é dito a esse povo, ao povo de Pérgamo, ao remanescente que viveu no tempo de Pérgamo, do ano antes da supremacia papal, que ele receberia uma pedrinha branca com um novo nome. O novo nome na Bíblia geralmente representa caráter. Então esse versículo promete um novo nome para o cristão, isto é, um caráter novo. É diferente do modulado com base no de Deus. Veja, meus irmãos, o que isso quer dizer? O remanescente que permaneceu fiel às promessas de Deus, ela receberia um caráter renovado. Quando o crente, hoje, quando nós nos achegamos a Cristo, Deus, por meio da sua palavra e pela atuação do Espírito Santo, muda o nosso pensamento, muda o nosso caráter. As atitudes erradas que nós tínhamos antes, nós deixamos de ter. Não por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E a bondade dele, o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. E aí nós começamos a viver uma vida nova segundo os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus. Então, assim, a partir da santificação proporcionada pelo Espírito Santo, obediência aos mandamentos, nós temos um novo nome, uma nova vida, um caráter que reflete o caráter de Deus. Então, a próxima igreja é a igreja de Tiatira, e nós iremos vê-la no próximo bloco.